Olá, voltamos com o nosso Papo Direto. Estamos falando com profissionais que estão atuando no Lar dos Idosos Perseverança, entendendo melhor como vem sendo o trabalho que está sendo executado ali com os 55 idosos que vivem naquele espaço e que têm sido atendidos por uma equipe multidisciplinar. Nós vamos falar agora com o psicólogo Douglas Friedrich. Nós queremos, Douglas, agradecer o convite, né? Você ter aceito o nosso convite, participar aqui com a gente e poder trazer mais informações do que vem acontecendo lá no lar. Porém, eu gosto muito que a pessoa também fale um pouco de si, a gente iniciar essa conversa justamente você falando um pouquinho mais de você, o pessoal conhecer, saber quem que é o Douglas. Bom, eu nasci em Mercedes, é uma cidade do oeste do Paraná, bem pequenininha, mas eu me graduei em Cascavel, pela Unipar de lá. Eu graduei em 2017, no final do ano, e daí desde então eu me mudei para o litoral, né, primeiro para Guaratuba, para trabalhar um pouco na universidade, que é a Uninter de Guaratuba, e aí depois eu já conheci o edital do patronato de Pontal, me mudei para lá também, né, fiz esse trabalho por um ano e pouco, e depois ainda passei para o Lar Perseverança, da onde eu estou. Você está morando aqui em Paranaguá ou continua residindo em Pontal? Eu moro em Matinhos agora. Ah, mas olha, conhece todo o litoral também, então. Isso. Já conhece as características de todo o litoral. Me diz como é que tem... Por que você escolheu essa profissão? Olha, eu sempre fui muito curioso sobre o comportamento humano, né, sobre assim, os estudos que são feitos na psicologia sempre me fascinaram bastante, né, principalmente na área social da psicologia. Então, assim, é algo que eu acho que me encaixei bem e eu nem sinto que eu trabalho, na verdade, né? Eu sinto que eu faço mesmo que eu gosto, que eu me divirto. Quando a gente gosta da nossa profissão, realmente é um prazer poder executar, né? A gente acha que é só que esse prazer, que essa satisfação, ela ocorre com o cantor, com a pessoa que de repente tem fome. Não, qualquer profissão pode dar isso, se a gente escolheu certinho, a gente vai conseguir ter um dia a dia bem prazeroso profissionalmente falando. Eu te pergunto... E com relação aos atendimentos, a gente fala em psicólogo, a gente pensa já no consultório, num divã e tal, mas a gente sabe que o mercado ele é realmente muito mais amplo e tem essas possibilidades. Você faz atendimento, sessão, né, terapia, ou vem só atuando inicialmente no Lar dos Idosos? Eu trabalho só no Lar dos Idosos no momento, mas o atendimento lá acaba sendo bastante diferenciado. Eu faço também terapia individual, como a Angie já disse, também com os funcionários, com os idosos, mas assim, trabalhar no Lar dos Idosos como psicólogo, você também precisa, você faz parte da convivência deles também. Então, assim, algumas intervenções que eu tenho que fazer, eu não posso fazer durante a hora de lazer deles, né, por exemplo. Então... eu preciso criar um vínculo muito forte com todos eles, primeiramente, para que depois eu possa ter essa confiança deles para poder se abrir. Muitos deles, a geração deles acaba não sendo muito fácil de você conseguir explorar algumas áreas que você quer explorar na psicologia. Alguns deles... Você acha, nesse caso, que as pessoas mais novas, digamos, elas estão mais atentas ou, de repente, mais abertas a uma terapia, a se abrir, se expor do que os mais velhos? Eu acredito que com as mudanças na nossa sociedade, agora a gente já aprendeu que não é fraco você dizer o que você está sentindo, né? Você expor, né, as suas fraquezas, vamos dizer assim, as suas inseguranças, né? Então isso tem sido muito bom, né, nessa nova geração. Ela tem... De repente, eles que estão lá no lar, eles vêm daquela fase do homem não chora, e de várias outras crenças e ditados que foram estabelecendo determinados comportamentos. Exatamente. E aí você tem que meio que quebrar um pouco isso. Exatamente. Então, o meu trabalho principal é de você desconstruir várias coisas, né, no pensamento deles. Então, eu trabalho, a minha abordagem na psicologia, ela vai bastante assim de enfrentamento a essas estruturas mais naturalizadas da sociedade, né, como machismo, né, heteronormatividade e tudo mais, que acaba fazendo com que eles sofram bastante. Né. Você acredita que esse é o maior desafio na tua área, dentro de um lar de idosos, esse seria o maior desafio? Ou de repente tem alguma outra característica que você acredita que é mais complicado de trabalhar no dia a dia?
eu tenho percebido assim o surgimento de sintomas depressivos em vários deles agora nesse momento, porque o processo de envelhecimento ele traz perdas e traz ganhos, né? Mas no quesito de perdas, a principal delas que eu percebo é no sentido da identidade mesmo, né? Porque nós temos os nossos papéis sociais na vida adulta e isso acaba sendo perdido de certa forma, né, no processo de envelhecimento. O que geralmente as pessoas se apegam bastante depois é a parte da família, né? Os vínculos comunitários, os vínculos familiares. Até os nossos idosos agora, tem vários deles que eles têm até um trabalho fora do lar dos idosos, né? Alguns deles fazem caridade, ensinam também, né? Alfabetizam também fora. Então, eles terem agora que perder toda essa rotina deles, né? Perder todos esses planos que eles já tinham, acaba sendo bem difícil, né? Quais as crenças que você entende que eles carregam mais, que você percebe que é mais frequente quando eles falam da vida deles? Olha, da vida deles, assim... Tenha talvez a ver com família, eles sentem... o que é mais frequente deles exporem para você na conversa, principalmente com relação a sentimento, alguma coisa que incomode mais? Que assim, muitos deles já são os únicos membros da família que restaram, né? Tem vários deles que já perderam todos os irmãos, perderam, né, os familiares. Então, eu percebo bastante assim um retrocesso deles assim sempre para o passado, né? O pensamento deles ele sempre volta para a identidade que eles tinham anteriormente. Então, eles contam muitas histórias do passado, né? Eles tentam manter viva aquela identidade que eles tinham antes, né? Então, o meu trabalho, geralmente, ele se foca em manter eles aqui, né, no presente, para que eles possam explorar as possibilidades de agora, né? Para eles... Perfeito. Aquilo que eles podem fazer, eles ainda oferecerem e aproveitarem esse momento para estar fazendo alguma coisa. Porque realmente você percebe, às vezes a pessoa passa uma vida, né, se dedicando a uma determinada área, tem condições, né, de conversar, de falar, de agir, de andar, de caminhar, e de repente chega na terceira idade com várias restrições, com mais dor em articulações, às vezes com uma dificuldade. Imagina até quem é acamado, como, né, a Angie falou que tem alguns lá naquela situação, deve ser até um pouquinho mais delicado. E aí entra essa questão da saúde mental. Junto com isso, que já eu acredito, natural, aquilo que você falou, de um idoso em qualquer momento da vida, sem pandemia, né, eu estou fazendo esse comparativo, eu imagino agora com a pandemia. Porque como é que você tem percebido nesse momento essa questão da saúde mental deles? Muitos deles que nós atendemos, eles possuem algum certo nível de déficit intelectual também. Então, para você conseguir explicar que o portão está fechado agora e que vai abrir depois, é bem complicado, né? Nós temos utilizado muito as videochamadas pelo celular, né? Eu até tenho ficado meio que de frente, né, nesse projeto para poder estar acompanhando a interação mesmo, né, dos familiares com os idosos, né? Isso traz um pouco de alívio para eles, né, um pouco de tranquilidade, mas não é a mesma coisa, né? Você estar presente, né, não é o mesmo. Até assim, a gente tem permitido que eles tragam coisas para esses idosos no portão, né, deixar eles assim longe, né, e ainda permitido que eles conversassem um pouco, porque não está fácil, né? Se para nós também que tínhamos nossa rotina, nossos planos não tem sido fácil, né? Para os idosos que têm a família geralmente como primordial, né? Como... Você, nessa questão do atendimento, o que você imagina que as pessoas, eu fui fazer 1 ou 2 visitas lá em poucas ocasiões, de repente tem outras pessoas na mesma condição ou que de repente nunca foram também, tem pessoas que ajudam de repente financeiramente, mas é o que sente que precisa fazer, não foi lá ainda visitar, e nesse momento nem é para visitar mesmo, a gente sabe disso. Porém, eu digo, então, diante dessa situação, como é que as pessoas que estão fora podem ajudar de alguma maneira, de repente, interagir com esses idosos e, quem sabe, até promover uma surpresa, um alento, um consolo nesse momento de pandemia?
os próprias pessoas que não têm mesmo parentes lá no lar dos idosos, elas têm feito videochamadas também, né? Tem um pessoal que é de uma igreja agora, que eu não me lembro de qual igreja que é, mas que eles sempre fazem a videochamada, né? Ela pede para eu fazer a chamada para vários idosos, assim, ela canta, reza, ora por eles, né? Para eles isso é algo muito importante, né? Muito bom. Se essas pessoas fora também pudessem fazer assim, vídeos, né, deixando uma mensagem para esses idosos, para a gente poder mostrar, eu acredito que seja algo que deixe eles muito bem, né, que ajude bastante na saúde mental deles, porque eles estão se sentindo agora isolados, né? Muitos deles falam, não, eu estou me sentindo trancado agora, parece uma prisão isso aqui. Às vezes a gente até pega assim, idosos tentando abrir o portão lá na frente, né, tentando sair. Eles são danados, né? Às vezes é igual criança, às vezes, né? A gente tem percebido aqui nas conversas que eu tenho tido essa questão do idoso precisar ser chamado a atenção, às vezes como uma criança mesmo, porque está fazendo algo que, né, não se admite de um adulto e não se admitiria de um idoso, até por ele saber muito mais do que a gente, do que qualquer um, né, mais novo do que ele. Como é que você orienta, de repente, até os próprios funcionários ou qualquer outra pessoa que tenha um idoso em casa para conversar e fazer essa orientação? É sempre no carinho ou, de repente, tem aquele momento de chamar a atenção como se fosse uma criança mesmo? Claro, não vai gritar, não vai nada, mas é chamar a atenção mesmo, de repente, né? Ó, tá fazendo errado, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, até de dar toda essa orientação de dizer do perigo que ele está correndo. Sim. A melhor maneira, né, de ensinar qualquer coisa é pelo exemplo, né? Então, você fazendo as coisas, né, de forma correta, essa pessoa que está próxima a você, ela vai observar e vai agir dessa forma, né? Mas assim, a paciência tem que ser fundamental, né? Se você não tiver paciência, porque assim, muitas vezes junto com a idade mais avançada, vem transtornos assim de déficit de memória, né, déficits cognitivos também, né, que acabam afetando bastante, até próprios transtornos como o Alzheimer, por exemplo, né, em vários dos idosos que nós temos lá no lar, eles têm graus iniciais ou até mais agravados de Alzheimer, né? Então você tem que repetir, nós até já vimos em filmes, né, aquela pessoa tem que contar várias vezes a mesma história para a pessoa poder lembrar, né, para ela se situar, né, ter mais contato com a realidade mesmo, né? Então, tenha paciência, né? Eu já ouvi falar que, por exemplo, palavras cruzadas e algumas outras, né, esses caderninhos que vêm com alguma atividade, até para a questão da motivar, né, o cérebro a pensar mais, para eles lá também vale, porque de repente fica até como dica do pessoal deixar um desses cadernos, levar. Sim, a nossa TO, ela tem atuado bastante com isso, né? Eu sempre vejo ela fazendo vários desses exercícios de raciocínio lógico, né? Isso acaba, né, deixando os neurônios ativos, né, e fazendo com que eles evoluam, né, que eles continuem saudáveis. E agora, quase uma consulta, mas a partir de que idade também até usar esse tipo de material para que a gente chegue numa terceira idade com a mente mais saudável e muito mais ativa? Uhum. Olha, os nossos neurônios, eles não param de se desenvolver até a hora da nossa morte, né? Então, o quanto antes a gente já estimular, né, as nossas crianças, melhor. Eu não digo estimular de forma a fazer a criança parecer um robô, né? Você treinar a criança para ser, assim, alguém de sucesso no futuro. A criança tem que ser criança, ela precisa brincar, né? Então, através das brincadeiras, mesmo do lúdico, você pode inserir algumas coisas que façam com que ela também se desenvolva. Já fica a dica. Nós estamos chegando no final do nosso programa. Agradeço por você ter aceito o nosso convite, Douglas, e gostaria nesse momento que você pudesse, então, deixar uma mensagem também para o pessoal que está acompanhando. Eu peço assim que as pessoas, principalmente os familiares, entrem em contato conosco, né? A gente está fazendo esse contato, essa chamada de vídeo com eles. Eu percebo que muitas vezes eu tenho que mesmo correr atrás desses familiares para eles poderem ter esse contato com os idosos que já estão pedindo há dias e dias, né? Eu já tive que ir em casas, né, de familiares assim para buscar contatos telefônicos. Então, né, se interessem, né? Seus pais estão aqui, a gente está cuidando deles, mas eles precisam muito de vocês também, da sociedade no geral, né?
Ótima dica, então, realmente que o Douglas deixa, finalizando o nosso programa Papo Direto, até para que as pessoas possam realmente acompanhar, ajudar. Quem tem familiares, então, no Lar dos Idosos, entre em contato, até para poder não só saber o que está acontecendo, mas também interagir com os seus familiares, e eles vão dar todas as dicas, você vai saber como, porque a gente sabe que a visitação está proibida. Papo Direto vai ficando por aqui. A gente lembra que vocês podem acompanhar todas as informações e inclusive o próprio Papo Direto aqui no canal 7.2 Cidade Educadora e também acessando o YouTube, também procurando por Cidade Paranaguá Cidade Educadora. Lá você vai ter acesso a todos os vídeos do Mundo Lude, Boletim Coronavírus e aqui do nosso Papo Direto. Até a próxima!